Boa noite, para quem eu não falei boa noite. Vamos começar nessa querida sexta-feira, falar da nossa segunda revisão. Hoje a gente vai falar sobre ácidos. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode mandar no chat, que eu tô com o chat aberto aqui do lado. Então, bora lá. Vamos lá. Ácidos. Segundo Arrhenius, os ácidos são compostos que, quando estão em solução aquosa, ou seja, estão imersos em água, eles vão sofrer ionização, liberando como íon positivo exclusivamente o cátion H+. A forma geral dele é esse, HX mais A elevado a X menos. Por que HX mais A elevado a X menos? Porque sempre os nossos ácidos vão ser formados pelo cátion H+. Então, aqui a gente tem o H+, e aí o que vai acontecer? Tem aquela nossa regrinha do escorrega. É que aqui seria mais um, né? Muito difícil escrever com o mouse, mas aqui seria mais um. Então, esse um vai escorregar no pé do A, e esse X, né, da carguinha negativa, vai escorregar no pé do hidrogênio. Então, a gente vai ter HX, A e o númerozinho 1 aqui, que a gente não precisa representar. Então, quando ocorre o equilíbrio das nossas carguinhas, a gente vai ter HX, A. Aqui seria o número 1, mas como é 1, a gente não precisa representar. A classificação dos ácidos, a gente vai primeiramente falar quanto ao número de hidrogênios ionizáveis. Ele é um monoácido quando ele vai liberar um ácido, um H+, mono é um, então quando ele liberar um H+, ele vai ser classificado como um monoácido. Alguns exemplos, o HCl, HNO3, HMNO4 e o H3PO2. Ele tem 3 hidrogênios, porém, só um vai ionizar. De ácidos, vão liberar 2 hidrogênios, 2H+. Então, alguns exemplos, H2S, H2SO4, H2CO3 e H3PO3. Esse aqui também, ele tem 3 hidrogênios, porém apenas 2 vão ionizar. Os triácidos, eles vão liberar 3H+. Então, exemplos, H3PO4 e H3BO3. E os tetrácidos vão liberar 4H+. Por exemplo, H4SiO4 e o H4P2O7. Beleza? Agora a gente classificando quanto à presença de oxigênio. Se ele não tiver oxigênio, ele vai ser um hidrácido, não apresenta oxigênio. Por exemplo, H2S, HCl, HBr, HI e assim sucessivamente outros hidrácidos que não apresentam oxigênio. Se o hidrácido não apresenta oxigênio, o oxiácido vai apresentar oxigênio. Então, exemplos: HNO2, H2SO3, H3PO4 e assim sucessivamente todos os ácidos que tiverem oxigênio presente. Quando a gente quiser classificar quanto ao grau de ionização, a gente vai olhar esse alfa. O que é esse alfa? Vai ser o número de moléculas ionizadas pelo número de moléculas dissolvidas. Então, a gente vai lá dissolver um ácido em água, uma solução aquosa, e a gente vai analisar o número de moléculas que foram dissolvidas em relação ao número de moléculas que ionizaram. E aí, se esse alfa der maior que 50%, o meu ácido vai ser forte. Se esse alfa der entre 5 e 50%, ele vai ser moderado. E se esse alfa tiver menor do que 5%, ele vai ser um ácido fraco. Beleza, gente? Outra forma também que a gente tem para classificar os nossos ácidos. Opa, tem gente. Vamos permitir. Aí, acho que foi. Deu certo? Ai, socorro. Eu aceitei?
Ai, aceitei. Ufa. Achei que eu tinha negado a entrada dela. É, entre os hidrácidos, são fortes o HCl, HBr, HI, que até em sala de aula eu fico repetindo várias vezes. Eu fico assim, quando a gente quer classificar os hidrácidos, são fortes HCl, HBr, HI, moderado, HF, e os demais são fracos. Eu fico repetindo muito, 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 muito em sala de aula, porque isso aqui vocês precisam ter decor. Então, são fortes entre os hidrácidos o HCl, o HBr e o HI. Moderado, HF, e todos os demais vão ser fracos. E aí, entre os oxiácidos, quanto maior é a força vai ser tanto maior quanto for a diferença entre o número de átomos de oxigênio e o número de hidrogênios ionizáveis. Por exemplo, aqui eu tenho um oxigênio, e um hidrogênio. Eu vou pegar o número de oxigênios e subtrair o número de hidrogênios e vou ver o valor. Se esse meu valor der zero, o meu ácido é fraco. Aí, aqui nesse caso, eu tenho dois oxigênios e um hidrogênio. Então, vou subtrair 2 menos 1, deu 1. Caso der 1, o meu ácido é moderado. Aqui, para analisar se o meu ácido é forte, tenho 3 oxigênios menos um hidrogênio, que vai dar resultado 2. Então, meu ácido vai ser forte. E aqui, nesse caso, muito forte, eu tenho 4 oxigênios e um hidrogênio. Então, 4 menos um, 3. Então, 3 vai ser um ácido muito forte. A gente tem uma exceção muito importante, que é o H2CO3, o ácido carbônico. Ele tem 3 oxigênios e 2 hidrogênios. O resultado é 1, então ele deveria ser moderado. Porém, ele é um ácido fraco. Belezinha? Tudo certo? Falando da nomenclatura dos nossos ácidos, os hidrácidos, a gente simplesmente vai colocar o ácido, o nome do ânion e hídrico no final. Depois eu vou mostrar para vocês uma tabelinha com os ânions. Eu já enviei, você já tem essa tabela, porém eu vou mostrar de novo para vocês terem uma noçãozinha um pouquinho maior. Em relação aos oxiácidos, quando o meu elemento formar apenas um oxiácido, o nome dele vai ser ácido, o nome do ânion, com o finalzinho ico. Quando o meu elemento formar dois oxiácidos, o ácido vai ser ácido, nome do ânion, o que tiver maior NOx, maior número de oxidação, vai ser ico no final, e o que tiver menor, oso no final. Número de oxidação já foi passado? Vocês? Confirmem para mim. Ou não? Acha que sim? Não lembra, mas não tem problema também. Eu acredito que sou eu que vou passar essa parte da matéria, e aí eu tinha deixado um pouquinho para frente na hora de falar das pilhas, da oxidação. Apesar que eu acho que eu já passei. Eu passei para vocês, mas a gente revisa de novo depois. E nas próximas revisões eu passo mais uma vez para vocês essa parte do número de oxidação. E aí a gente vai analisar que o elemento central do ácido, ele vai ter um NOx maior e um NOx menor, nesse caso, que forma dois oxiácidos. O que tiver o NOx maior vai ser fenalíquico e o que tiver NOx menor vai ser oso. E quando os elementos formam três ou quatro oxiácidos, a gente vai ter quatro nomenclaturas. O que tiver maior NOx, a gente vai chamar ele de ácido, per, o nome do ânion e ico.
Diminuindo um pouquinho o NOx, vai ser ácido, nome do ânion, finalzinho oso. Diminuindo o NOx ainda, ácido, o nome do ânion, e oso no finalzinho, ácido, hipo, nome do ânion, e oso no final. A gente vai mostrar alguns exemplos para vocês mais para frente ali. Para a gente também conseguir dar o nome dos ácidos, a gente pode usar essa tabelinha aqui, que a gente vai pegar, tipo, o ânion sulfeto, o ânion sulfato, o ânion, sei lá, cloreto, e tem esses finalzinhos, ito, ato e eto. Então, a gente já vai saber muito mais fácil como que o nome do nosso ácido vai ficar simplesmente com essa tabelinha. Se o finalzinho do meu ânion for ito, o meu ácido vai ser final oso. Se o finalzinho do meu ânion for ato, finalzinho do meu ácido vai ser ico. E se o finalzinho do meu ânion for eto, o finalzinho do meu ácido vai ser hídrico. Então, a gente tem essa frasezinha aqui, que é mosquito maldoso, te bato, te pico, te meto no vidrico. A gente simplesmente decora essa frase, mosquito maldoso, te bato, te pico, te meto no vidrico, e a gente já consegue muito mais facilmente. Já viu essa frase? Eu sempre repito ela. Eu peguei de um professor meu e eu sempre vou repetir, porque ela ajuda a gente a decorar muito mais fácil essas regrinhas aí que demoraria muito mais caso a gente só quisesse decorar. Ito vira oso, ato vira ico. Então, mosquito maldoso te bate, te pique, te mete no vidrico. Então, tudo certinho. Próximo. Ó, os exemplos que eu falei. O cloreto vai virar hídrico. Te meto no vidrico. Então, ácido, aí o nome do ânion, cloreto, aí a gente tira o finalzinho e coloca hídrico. O outro aqui, ó, esse ácido aqui, ele forma quatro ácidos. Então, o que que a gente vai notar? O que tem o maior NOx, quando o elemento Cl tem o maior NOx, ele vai virar ácido ico. Então, aqui, ó, o ânion é perclorato. Então, aqui, perclorato troca o ato por ico, então, ácido perclórico. Porém, vocês podem notar aqui que acaba sendo quase a mesma fórmula. Então, aqui, o cloro tem o seu NOx diminuído, e aqui o ânion dele é o clorato. O ato troca por ico. O ato troca por ico, então vai ficar ácido clórico. Então, o ico e ato. HClO2. O Cl aqui, nesse caso, tem o NOx um pouquinho menor, então vai ser oso no finalzinho. Então, aqui, ânion clorito vai trocar por oso, então vai ficar ácido cloroso. E, por fim, o Cl aqui vai ter o menor NOx possível nesse meio do hidrogênio e do oxigênio. E o ânion dele é hipoclorito, troca o ito por oso, então vai ser ácido hipocloroso. Continuando aqui, o ânion sulfeto, finalzinho eto, vai virar hídrico, então ácido sulfídrico. A gente pega só o comecinho da palavra e troca o final dela. H2SO3 vem de que ânion? Ânion sulfito. Então, troca o ito por oso. Ácido sulfuroso. E, por fim, o H2SO4 vem do ânion sulfato. O ato a gente troca por ico. Então, ácido sulfúrico. Beleza? Ó, o exemplo que eu tinha falado para vocês da regra do escorrega, vamos pegar, por exemplo, o ácido sulfúrico aqui. O H muito difícil escrever com o mouse, mas vamos lá. H mais e SO4, carguinha menos 2,
vai escorregar o pé do vai ficar H2, aí vamos colocar um parêntese, que aí é o SO4, e aí teria o número 1 aqui, certo? Porque esse mais aqui vai descer no pé de todo esse ânion. Porém, como é o número 1, a gente simplesmente pode indicar como está mostrando ali em cima. Tudo bem? Agora, se o hidrogênio tivesse uma outra carga, a gente teria que colocar tudo entre parênteses e colocar o númerozinho aqui, aqui fora, porque ele vai estar multiplicando todos os elementos que estão aqui dentro. Certinho? Agora eu separei para vocês alguns ácidos do cotidiano. Esse aqui, primeiro, ácido clorídrico ou ácido muriático. O vestibular sempre vai falar muriático porque ele quer confundir vocês. Então, ácido clorídrico ou ácido muriático é o HCl. O HCl é o ácido do suco gástrico estomacal, então todos temos HCl no nosso estômago. Ele é usado na limpeza de peças metálicas ou decapagem. Temos um outro exemplo, ácido sulfúrico, o H2SO4. Muita gente conhece esse ácido, porque ele é um ácido muito forte, ele é muito usado. Então, é um ácido mais usado industrialmente, usado como desidratante, porque ele rouba a água do ambiente em que ele está, e também é o ácido das baterias de automóveis. Então, se a gente olhar na bateria dos carros, vai ter ácido sulfúrico lá. O ácido fosfórico, H3PO4, usado como acidulante em refrigerantes, balas de goma e balas de goma. Opa! Acidulante em refrigerante, balas e goma de mascar. Deu uma erradinha aqui. O ácido nítrico, HNO3, usado na indústria de explosivos e corantes. E, por último, o ácido acético, que é o CH3, COOH. Ele aqui. Por quê? Tá diferente aqui. Ah, não, aquele lá não é o acético, gente. Eu fiz um erro. Esse aqui é o ácido carbônico. Ele tá em refrigerante, essas coisas. Então, ele é fraco porque a gente não pode ingerir um ácido muito forte. Ele vai dar o né, lá do nosso refrigerante. Eu confundi. E esse aqui é o ácido acético, que ele vai estar sendo utilizado na fabricação do vinagre. Certinho? Bom, agora eu já separei os exercícios para vocês. A nossa aula hoje não vai ser muito longa, porque eu não queria pegar muito tempo de vocês. Então, vamos lá para os exercícios. Ó, agora são 9h25, 3 minutinhos para vocês fazerem esse aqui, ó. Uma solução aquosa de H3PO4 é ácida devido à presença do quê? Misturando o H3PO4 com água, vai surgir alguma coisa. E aí, essa solução vai ser ácida, por quê? O que está presente nessa solução que vai afirmar que ela é uma solução ácida? Alternativa D. Por que que é a alternativa D, vizinha? Meu Deus, o que é? Segundo a teoria de Arrhenius, os ácidos, quando reagem com a água, eles vão formar íons, dos quais o cátion é o hidrônio H3O+. A gente tinha falado, ali no comecinho da revisão, que o ácido ele vai liberar H+, certo? Para caracterizar um ácido, vai ter que ter a liberação de H+, em solução aquosa.
Porém, a gente pode simplesmente afirmar que teve a liberação do H+, só que não levar em consideração a água nessa nossa resposta. Porém, o que a gente pode fazer? Quando a gente quer levar em consideração a água, a gente coloca esse H+, mais um H2O. Por quê? O que vai acontecer? O H+ vai reagir com a água, formando esse H3O+, que tem o nome de hidrônio ou hidroxônio. Não sei se eu consigo escrever aqui. Hidro... Ah, muito difícil. Hidroxônio. Muito difícil escrever com o mouse, mas o nome desse H3O+ é hidrônio ou hidroxônio. Por que que não seria a letra B? Porque o hidrogênio, se a gente chamar assim diretamente de hidrogênio, ele é H2. Isso aqui é um 2, gente. Ele é H2. Então, quando a gente coloca um ácido em solução aquosa, ele não vai. Exatamente, é o cátion, hidrogênio, e não somente o hidrogênio. Se ele falasse cátion, hidrogênio, aí a gente poderia, aí teriam duas respostas. Mas, como ele só falou hidrogênio, tá certo, Gabriel? Como ele só falou hidrogênio, a gente consideraria o H2. Então, toda vez que a gente coloca um ácido em uma solução aquosa, ele vai ionizar. Então, ali aconteceu da formação do H+. Esse H+ vai reagir com as moléculas de água e formar o H3O+. Se eu não me engano, eu coloquei essa equaçãozinha nos slides que eu dei lá da semana 4, lá no comecinho das nossas aulas. Eu acabei não colocando nesses slides, porque era mais um resumão de tudo, mas eu coloquei na nossa aula da semana 4, lá no comecinho. Pensei nisso, porém, mesmo assim, achei que seria uma cilada. Tem que ficar esperto, porque vestibular sempre coloca pegadinha para vocês. Mas todo mundo entendeu o motivo de ser o hidrônio? Ah, e não vai ser a letra C, fósforo, porque a caracterização de ácidos é a formação do H+. Beleza, gente? Todo mundo entendeu o motivo de ser o hidrônio ou o hidroxônio? Sim, não, querem que eu repita? Prestar sempre bastante muita atenção que para as coisas que eles acabam colocando nas alternativas, que pode confundir vocês. Bom, se tiverem alguma dúvida, só mandar ali que a gente volta no exercício. Vamos para mais um. A tabela apresenta algumas características e aplicações de alguns ácidos. Primeiro ácido, ácido muriático. Qual é a sua aplicação? Limpeza doméstica e de peças metálicas, chamada decapagem. Ácido fosfórico, usado como acidulante em refrigerantes, balas e gomas de mascar. Ácido sulfúrico, ele é desidratante e está em soluções de baterias. E o ácido nítrico, ele está utilizado na indústria de explosivos e corantes. O que o exercício está perguntando? As fórmulas dos ácidos da tabela são, respectivamente, a alternativa correta é a alternativa A. Ácido muriático, que a gente tinha falado ali nos exemplos atrás, ó, vou até voltar para vocês. Ácido muriático, que eu falei que eles vão colocar sempre para confundir vocês, é o HCl. Então, primeiro aqui é o HCl, então temos a alternativa A e C. A gente já descarta a B, a D e a E, porque tem
outras coisas aqui. Então, a gente vai só basicamente olhar a alternativa A e C. Ácido fosfórico. Temos a opção de H3PO4 e H3PO3. A gente tem nos nossos exemplos, ó, fosfórico, que é usado como acidulante em refrigerantes, balas e gomas de mascar, H3PO4. Então, temos H3PO4 e H3PO3. Aqui já daria para a gente eliminar a alternativa C, porque já não é essa, então só temos a alternativa A. Mas vamos dar uma olhadinha. O ácido sulfúrico, que é o da bateria de carros e ele é desidratante, mostrei para vocês que é o H2SO4, tá bem aqui. E, por fim, o ácido nítrico, que é usado na indústria de explosivos e corantes, é o HNO3, que eu também mostrei aqui para vocês no nosso exemplozinho. Explosivos e corantes. Portanto, temos a alternativa A. Aqui a gente já conseguiu eliminar muito facilmente todas as outras alternativas. Beleza, pessoal? Próximo exercício. Os ácidos, segundo a teoria de dissociação de Arrhenius, são compostos moleculares que, ao ser dissolvidos em água, geram íons H+, em meio aquoso. E como é chamado o processo de formação de íons que ocorre quando um ácido é dissolvido em água? 3 minutinhos para vocês. Dissociação iônica, ionização, eletrólise, hidratação ou eletrolítica. Como que é chamado o processo de formação de íons quando um ácido é dissolvido em água? A alternativa correta é a alternativa B. Por quê? A palavra ionização refere-se ao fenômeno em que há formação de íon ou de íons, em que há formação. Não é A, porque é a dissociação iônica, que os íons já existem e a água simplesmente separa, que é o que eu acredito que acontece ali na água e sal. Eletrólise tem a passagem de corrente elétrica, nesse caso a gente só colocou o ácido na água. A hidratação seria, sei lá, o acréscimo de uma água no nosso ácido, porém não acontece isso. E essa eletrolítica tá uma alternativa meio nada a ver. Então, a gente considera a nossa ionização, porque vai ter uma formação de íons. Os íons, eles não existem, porém a água vai quebrar a ligação entre o cátion e o ânion, e aí vai formar os íons referentes aos nossos ácidos. Beleza? E tem mais um exercíciozinho. Esse aqui é um pouquinho mais comprido, porém, eu acho ele super importante. Ele pede para vocês fornecerem as equações das ionizações dos ácidos abaixo, por etapas, e as equações globais. Eu tive a ideia de fazer o item 1 primeiro com vocês e deixar o 2 e o 3 para vocês resolverem. Pode ser? Para vocês entenderem como que seria essas equações por etapas e a equação global? Ó, tinha aqui H2CO3, tinham dois hidrogênios. Nessa primeira etapa, apenas um vai ionizar, então a gente vai formar um H+. Formando um H+, a gente vai tirar um hidrogênio daqui. Só que tirando um hidrogênio daqui, a gente vai precisar continuar com o balanço de cargas. Aqui, a carga tá tudo igual a zero. Ionizando um, vai formar um H+. Então, se eu vou ter uma carguinha ali que seria positiva, do outro lado eu vou ter que ter uma carguinha negativa para compensar. Então, temos aqui a formação de um hidrogênio, um hidrônio, o hidrônio é do H3O+.
Então, aqui a gente tem informação de um cátion H+. Então, para compensar essa carga positiva, a gente precisa ter uma carga negativa aqui. Sobrou HCO3 porque um dos hidrogênios daqui ionizou, formando H+. Então, formou HCO3 menos porque a carga negativa tem que compensar. Passando para a parte de baixo, a gente vai usar esse HCO3 menos, que sobrou da primeira etapa, para a segunda. Então, a gente vai ter, aqui não é 2, lembrando que eu falei para vocês, aqui é o número 1, que é o HCO3. Então, a gente vai ter HCO3 menos. Antes ele estava faltando já estava com uma carga negativa a mais. Então, esse último hidrogênio que sobrou aqui também vai ionizar, vai formar um H+ aqui. E para compensar essa carguinha positiva, a gente tem que acrescentar outra carga negativa, que é onde entra esse 2 ali. Antes tinha um só, agora vão ter duas cargas negativas. Aí, como esse hidrogênio ionizou, formando o H+ aqui, sobrou simplesmente o CO3 com a carguinha menos 2. E aí a gente não vai ter hidrogênio aqui, porque todos já se ionizaram. E a equação global vai ser a soma dessas duas etapas aqui, da primeira e da segunda etapa. Aí aqui temos um HCO3 menos antes da seta e um HCO3 menos depois da seta. A gente pode simplesmente cortar, porque eles vão se cancelar. A gente até poderia representar ele na equação global, porém, o HCO3 menos, ele seria cancelado, porque se tem antes e tem depois, a gente simplesmente pode tirar ele da nossa equação. Fez um pouquinho mais de sentido? E aqui a gente somou os dois H+, colocando aqui embaixo, e o que sobrou, CO3, 2 menos, aqui também somando. O número 2, que é o H2SO4, o que vai acontecer? Ó, Luan, o que eu falei que tinha só um errinho, que foi que você deixou um H aqui, ó. De resto, sua resposta estava certa, mas você só... Pelo amor de Deus, Luan, pode ficar tranquilo. Você só acrescentou um hidrogênio a mais aqui, e enquanto já tinha os dois hidrogênios ali. Então, esse foi o único errinho que teve. Mas vamos explicar aqui de novo. Aqui, H2SO4, o que vai acontecer? A gente vai ionizar um hidrogênio, então, uma carguinha positiva aqui, tem que ter uma carguinha negativa aqui. Então, vai ficar H+, mais HSO4, carga negativa. Porém, ainda temos hidrogênio sobrando ali no HSO4. Então, passa o HSO4 menos para o lado esquerdo da seta, e a gente vai ionizar mais uma vez. Então, vai formar mais um H+, e aí todo o hidrogênio já foi ionizado, então o que sobrou? O SO4 com carguinha menos 2, já que ele já tinha uma carga negativa, e agora ele vai ter mais uma carga negativa. Então, quando a gente vai somar tudo isso, vamos passar aqui, somando tudo isso, o que vai ter? Do lado esquerdo da seta tem o HSO4 menos. Do lado direito da seta temos HSO4 menos. Então, o que podemos fazer? Podemos cortar. Esse verde nem aparece direito. Mas podemos cortar. Cortando o HSO4 menos, a gente vai poder somar tudo que tem do lado esquerdo e tudo que tem do lado direito da seta. Do lado esquerdo, tem H2SO4, simplesmente copia aqui embaixo. Tem H+, e H+. Então, a gente tem 2H+, coloca aqui, mais um SO4 com carga menos 2, que é o que a gente coloca aqui. Entendido? Do 3. O que aconteceu aqui no 3? A gente vai ter uma equaçãozinha a mais,
Por quê? A gente tem 3 hidrogênios que vão, quase igual ao balanceamento, que vão se ionizar, os 3 hidrogênios. Aqui é basicamente igual ao balanceamento, por quê? Entraram 2, deixa eu escrever de outra cor aqui. Ó, entraram 2 hidrogênios, tem que sair 2 hidrogênios. Entrou um enxofre, tem que sair um enxofre. Entraram 4 oxigênios, tem que sair 4 oxigênios. Aqui é com suas devidas cargas, porém, tem que estar balanceado ali, porque caso não haja balanceamento, tem algo de errado no nas nossas contas e tal. E por último aqui, o nosso terceiro exemplo é o H3PO4. Ele tem 3 hidrogênios ionizáveis. Lembra que eu falei lá no comecinho de classificação de acordo com hidrogênios ionizáveis? Então, vocês podem lembrar certinho, porque às vezes vai ter alguma exceção que não vai ionizar todos os hidrogênios. Porém, nesse caso, a gente vai ter os 3 hidrogênios aqui sofrendo ionização. Então, ionizou o primeiro, formou um H+, carga positiva, tem que ter uma carguinha negativa aqui. Então, H2PO4, carga negativa. Esse H2PO4 repete do lado esquerdo, vamos ionizar de novo. Ionizou mais um hidrogênio. Então, formou agora o HPO4 com carga -2, porque antes ele tinha uma carga -1, aí agora ionizou mais um, então agora temos carga -2. Antes tinham 2 hidrogênios, agora que mais um foi ionizado, temos só mais um hidrogênio restando. Repetindo o HPO4, carguinha -2 do lado esquerdo. Vai ionizar de novo, mais um hidrogênio, mais um H+ aqui, mais um cátion hidrogênio, perdão. Vai ionizar aqui e vai sobrar PO4 com carguinha -3. Antes tinha carguinha -2, agora após a ionização, carguinha -3. E agora, para a gente fazer... Opa, tudo torto, meu Deus. Calma aí. Agora é para a gente fazer a nossa equação global. Soma tudo. Do lado... Cadê? Vamos pegar o azul agora. Do lado esquerdo temos H2PO4, carga -1. Do lado direito também temos H2PO4, carga -1. Então, cut, cut. Cortamos H2PO4, -1. Do lado esquerdo temos HPO4, carguinha -2. Do lado direito também temos HPO4, carga -2. Então, cut, cut. Cortamos eles também. O que vai restar para a gente? O que vai restar tínhamos H3PO4 do lado esquerdo, é a única coisa que sobrou. Então, a gente escreve H3PO4. Quantos H+ a gente tem aqui? Quantos cátions hidrogênio a gente tem? Temos 3, então, 3H+. E o que sobrou foi o PO4, carguinha -3. Então, aqui, a gente só copia o PO4, carguinha -3. Basicamente, o que, na formulação dos ácidos, lembra que eu falei para vocês que era um H+ com um ânion que escorregavam as carguinhas? Se a gente somar o H+ com o PO4, carguinha -3, o que vai acontecer? O 3 vai escorregar aqui no pé do hidrogênio e o 1 vai escorregar no pé do PO4. O que vai resultar isso aqui? H3PO4. A gente consegue ver que conseguimos voltar no nosso ácido inicialmente. Depois de a gente fazer a ionização, a gente consegue voltar ali. Então, essa aqui é a equação global. E aqui também, equação global. E aqui a gente tem 3H+, por quê?
O cátion hidrogênio, ele vai ter só uma carga positiva. E nesse caso, o ânion tem três cargas negativas. Então, vamos precisar de 3H+, pelo fato de que a gente precisa combater três cargas negativas. Então, o hidrogênio, a gente vai precisar de 3H+, para a gente combater três carguinhas negativas. Então, juntando eles, o sistema vai ficar tudo certinho, tudo ok. Essa foi nossa aulinha de hoje. Espero que vocês tenham curtido essa aula. Tentei trazer uma aula um pouquinho mais leve para vocês, porém, esse último exercíciozinho deu para a gente discutir um pouquinho mais. Então, acho que é isso, gente. O que eu tinha para falar para vocês hoje era isso. Semana que vem a gente vai falar de bases, se eu não me engano. E o nosso assunto foi esse de hoje. Mas é isso, gente. Bom fim de semana para vocês. Estudem. Sextou. Sextou em casa. É isso, gente. Até mais e até semana que vem. Boa noite para vocês.